de hoje. Por quê, Rafael, que a gente está fazendo essa jornada de prospecção de clientes? Porque é isso, né? Prospecção de clientes é um tema muito amplo, tem vários detalhes, várias nuances, muitas perguntas que chegam para a gente por diversas interações que a gente tem aí com escritórios de advocacia, e essa foi uma delas, né? Uma pergunta que chegou para a gente na oportunidade que a gente fez um workshop. A gente conversou sobre isso com o pessoal do workshop, mas a gente falou, é interessante esse assunto aqui para a gente levar para conversar com mais gente. Por quê? Prospecção de cliente, minha gente, não é talento, não é dom, é técnica. E aí, como toda técnica, tem muito conceito, muita coisa envolvida. É sobre isso que a gente está falando aqui nessa jornada da prospecção de cliente, para a gente poder deixar todo mundo já esperto e conectado nesse assunto para a nossa palestra no dia 29, lá no 8º Fórum de Marketing Jurídico. Bom, então, essa pergunta, como eu falei, né, o tema dessa live de hoje, foi uma pergunta que chegou na oportunidade que a gente fez um workshop. Isso. E a pessoa falou, como é que eu faço para aumentar a eficiência das minhas campanhas de marketing e ser mais assertivo na hora de prospectar? Parecem dois assuntos, né? Normalmente, eu e o Rafael, inclusive, debatemos sobre isso antes de fazer essa live. Normalmente, a gente falaria desses temas separados, porque são duas perguntas, e às vezes foi um desafio para a gente conseguir trazer essa resposta em uma só live. Mas, por outro lado, achei interessante, Rafael, a maneira como a pessoa construiu essa pergunta, porque conectou duas coisas importantes, né? Que é marketing e prospecção de clientes. E são duas coisas que estão conectadas, né? Na verdade, a prospecção ela começa justamente, ela pode começar a qualquer momento, mas se você quiser adicionar um combustível extra à sua prospecção, você vai precisar de uma campanha de marketing. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra, mas não necessariamente estão coladas, né? Muitas das vezes, como eu falei, a prospecção acontece a qualquer momento, né? Alguém procura o seu escritório e você inicia ali uma etapa de prospecção, mas se você quer, como você falou no começo, né? Se você quer ir além das indicações, você precisa construir uma campanha de marketing para que você consiga ter mais momentos de prospecção. Eu entenderia dessa forma, assim. É isso, né? E a gente vai ver hoje como é que essa conexão acontece entre marketing e a prospecção de clientes e por que a gente acredita muito, né? E a gente vê na prática que o marketing não só traz esse combustível extra, como o Rafael falou, mas muitas vezes ele acelera o seu processo de prospecção de clientes e a gente vai ver aqui por quê e como que essa relação acontece. Então, vamos em frente aqui. E vou aproveitar para quem está chegando, a gente convidar, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, para você não perder os próximos conteúdos. Bom, e aí, a gente, seguindo aqui nessa conversa, a gente precisa começar colocando as coisas nos seus devidos lugares, né, Rafael? Porque, embora essa conexão aconteça de forma muito direta, né, do marketing com a prospecção de clientes, o marketing com a atração aí de novas oportunidades, tem, né, essa frase muito filosofal de que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na verdade, o próprio marketing, ele eu acho que entende-se marketing também como um pedaço de prospecção, de venda. A gente até vai ver isso no detalhe hoje. Mas para tentar, de repente, clarificar mais essas etapas, essas macroetapas nas quais acontece uma grande, né, organização de marketing, talvez seja melhor dividir marketing como uma etapa mais de produção de conteúdo, de produção de despertar de interesse, de entender mais quem é a sua persona, e depois sim a parte mais ativa que você vai conversar com a pessoa, vai fazer algumas etapas, a gente deixar para a prospecção. Mas, de maneira geral, acaba que tudo fica dentro da caixinha. Depende muito das escolas também, né? Eu tô falando tudo aqui, mas isso é mais pela minha cabeça, né? Tem gente que realmente divide marketing de vendas. E tem gente que coloca tudo dentro da mesma caixa. Hoje a gente dividiu para clarificar aqui a nossa conversa, mas não se espante se você encontrar vendas dentro do conceito de marketing, porque eu acho que também tem alguma coisa ali ligada. Mas hoje vamos separar. Então, uma coisa é marketing, outra coisa é prospecção de cliente. E até porque eu acho que, assim, para um mercado como o mercado jurídico, que
ainda tem essas matérias, né, esses assuntos de forma muito recente, eu diria, né? Se a gente comparar o quanto de tempo existe advocacia no Brasil e o quanto tempo a gente vem falando, né? Vendo escritórios implementando as suas estratégias de marketing e de prospecção de cliente, eu acho que fica mais fácil também quando a gente entende essas duas disciplinas até de formas separadas, mas sem perder de vista a conexão entre elas, né? Porque isso é um erro que a gente, inclusive, já viu outros mercados cometerem, né? Já ao contrário, mercados mais amadurecidos, né? Tanto o Rafael quanto eu, a gente antes do mercado jurídico tem um passado aí em outros mercados, né, de outros segmentos, onde essas escolas de marketing e de venda, de marketing, prospecção de clientes já eram, né, mais amadurecidas, e aí partia para um caminho onde os processos e os fluxos de trabalho, enfim, os protocolos do marketing andavam muito descolados da prospecção de clientes. Então, são duas coisas separadas, mas que precisam sempre andar de mão dada. O marketing e prospecção de clientes é um casal, gente, inseparável. Assim, não pode soltar a mão, né? Tem que andar sempre de mão dadas e ter diálogo, ter estratégia conjunta para a gente poder evoluir e fazer o que a gente está trazer a resposta das duas perguntas da nossa live aqui, né? Como ser mais eficiente nas campanhas de marketing, olhando para a assertividade na prospecção de clientes. Eu realmente gostei muito dessa pergunta que a pessoa fez, que eu achei muito, muito precisa, né? Nessa colocação. Bom, e aí eu estava falando sobre fluxos, né? Fluxos de trabalho, protocolos internos e tal. Quando a gente vai colocar uma lupa aí em como funciona, né? Como é que se faz um marketing assertivo, né? Um marketing eficiente para ter uma prospecção de cliente assertiva, né? A gente precisa realmente aprofundar e, como eu falei, entender que o marketing tem os seus próprios processos, os seus próprios fluxos de trabalho, as suas próprias estratégias, em alguns casos, quando a gente está olhando para o detalhe da estratégia, assim como a prospecção de clientes. E a gente gosta muito de olhar para esse modelo do funil, né? Quem já está mais acostumado aí a ouvir falar sobre estratégias de inbound marketing, o marketing digital, principalmente, tem se apropriado muito desse conceito do funil, que não é um conceito exatamente, né, novo, né? É um conceito que está aí no marketing há muitos anos, na prospecção de clientes, na venda também, mas não é incomum a gente ver essa confusão acontecer, né, Rafael? Das pessoas colocarem tudo num funil só, e como você falou, tem escolas em que isso não funciona, né? Existem teorias aí de marketing de venda que realmente misturam tudo, mas para a nossa conversa aqui hoje, a gente achou bom trazer esse esquema em que existe um funil. A gente precisa entender, pessoal, essa estrutura do funil como um fluxo, né? Um caminho que o seu potencial cliente percorre desde a hora que tem contato ali com o seu conteúdo, enfim, que tem contato com a marca do escritório de alguma forma, até a hora do fechamento, né? Então, tem várias etapas. Vou deixar o Rafael explicar aqui melhor essas etapas e esses processos, mas eu gosto muito dessa imagem em que as coisas são separadas, porém conectadas, para a gente entender que existem fluxos que a gente precisa organizar, pensando no marketing, na maneira como a gente vai se posicionar, atrair, se relacionar com o cliente, com o potencial cliente, e existem fluxos, processos, enfim, protocolos que a gente precisa estruturar e cumprir quando a gente já tem um potencial cliente interessado no serviço do escritório, né? A partir desse momento, ainda existem etapas, né, processos, protocolos que precisam ser cumpridos até o fechamento. Existe uma estratégia desse momento em que a pessoa se interessa pelo serviço do escritório até a hora do fechamento. É aqui que eu falo, gente, que não é talento, não é sorte e muitas vezes não depende só do potencial cliente, quando a gente tem estratégias e protocolos bem definidos, né, Rafael? Exato, não é lábia, né? Não é 0% lábia. É não. Técnica e conhecimento sobre o seu negócio e o seu cliente, basicamente isso. Inteligência de dados é mais do que lábia, é mais do que jeito. Não se preocupa com isso. Eu não tenho jeito, tem sim, fica tranquilo.
Ele é em formato de... Só para explicar a coisa do funil. Ele é em formato de funil, porque se você pegar na memória, você vai ver que de 10 reuniões que você faz, você fecha 2, 3, 4, na melhor das hipóteses. Então, sempre vão ter mais pessoas pedindo reunião do que pessoas virando cliente. Então, ele vai fazendo assim, naturalmente. Enfim, quando você vai fazer um debate com seus pares sobre potenciais clientes, potenciais novos clientes, vocês vão botar na mesa, sei lá, 20 contatos. Desses 20 contatos, se vocês ativarem eles, 8 vão pedir reunião. E desses 8, 1, 2 vão virar cliente. Então é sempre nesse formato afunilado mesmo, porque vem de muitos, muito para poucos. Então, tá tudo isso. Seja na hora de prospectar, seja na hora de você fazer seu marketing. Nas redes sociais vão ter vários seguidores. Desses muitos seguidores, você vai ter um número menor de pessoas interessadas, por exemplo, em se inscrever na sua newsletter, em participar de um evento próprio do seu escritório, e dessas pessoas que já são menores do que todos os seus seguidores, uma proporção ainda menor vai se interessar em continuar essa relação e pedir uma proposta. Então, vamos explicar com calma, feita essa pequena apresentação, esse pequeno preâmbulo aqui, vamos explicar esses funilzinhos de maneira que talvez fique mais claro. Eu vou começar pelo de baixo, eu vou confundir aqui já as coisas. Vou começar pelo rosa, porque é o que acontece no dia a dia de todo negócio. Todo negócio começa pelo rosa. Você, provavelmente, a não ser que você já tenha estruturado uma coisa bem grande, mas quando você começou o seu escritório, provavelmente você começou com 1, 2 pessoas querendo o seu tipo de serviço. Então, você já se acostumou com esse daqui de baixo, que é uma pessoa pede uma reunião, você faz uma apresentação e depois você fecha aquele negócio ou não. Então, o negócio começa por aqui, né? Nessa etapa da reunião. Conforme o tempo vai passando, o seu negócio vai crescendo, ou não, dependendo, você vai sentindo a necessidade de marcar mais reuniões. Só que no começo você consegue marcar essas reuniões muito por conta de uma demanda reprimida, ou seja, você era uma pessoa que, sei lá, estava na faculdade, não falava, não oferecia um serviço. Aí você se forma, você passa a oferecer aquele serviço e existe no seu entorno uma demanda reprimida. Ah, você faz isso? Que legal, estou precisando disso. Ou conheço uma pessoa que faz isso. E aí você começa a ter essa demanda no começo. É muito comum no começo, quando você abre um negócio, que isso surja naturalmente. Você vai ter 2, 3 pessoas e você fala, caraca, meu negócio vai bombar. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que isso vai ficando mais escasso. Essas indicações vão ficando mais escassas, as reuniões vão ficando mais escassas, só que você precisa disso o tempo todo para que o seu negócio continue saudável. Você precisa ir botando o cliente para dentro ao longo do tempo. E aí é que você sente necessidade do funil azul, que é o funil de marketing. Então... Posso fazer só uma observação sobre esse ponto, Rafael? Porque eu acho que é aqui, você tocou no ponto exato em que a confusão do marketing e da prospecção de clientes acontece. Esse exemplo que você trouxe, que as pessoas não sabiam que você prestava esse tipo de serviço. De repente, você começa a falar para as pessoas no seu entorno que você presta aquele tipo de serviço, que seu escritório tem essa área, enfim. E aí vem uma demanda natural ali, né, de pessoas que já te conhecem, que, enfim, já passaram por todo um processo que a gente vai ver aqui hoje, interessadas. Então, acontece ali, ainda nesse funil rosa. E é nessa hora que muitos escritórios confundem a importância do que você vai falar agora, né, do marketing, da maneira como a gente estrutura uma estratégia, e entendem que basta falar do que você faz, basta falar de si, apresentar o que eu faço, porque eu já fiz isso uma vez, né? Para pessoas que me conhecem ou que para quem me apresentaram, e a demanda veio. Então, o raciocínio lógico se eu falar isso para mais gente, desse jeito, eu vou ter mais gente naturalmente me procurando. E aí a gente vai entender que não é exatamente assim e por que esse movimento precisa ser de uma outra forma. Exato. E aí é quando você começa a estruturar o seu funil. E justamente esse é um dos problemas clássicos que... vou só explicar aqui as etapas do funil azul para que fique claro, para depois a gente fazer uma reflexão sobre isso. Então, topo do funil, classicamente, né, no conceito de marketing, é uma fase em que as pessoas ainda estão aprendendo sobre coisas, estão descobrindo, é fase de aprendizado e descoberta, ou seja, elas estão descobrindo que talvez elas tenham um problema,
elas estão entendendo que a solução para algum problema dela pode passar por alguma outra coisa, que aquela dor que ela está sentindo pode ser sinal de um problema. Então, ela está descobrindo as coisas ainda. Você não... Assim, aqui ela nem imagina que vai precisar de um escritório. Ela ainda está tendo uma dor, ela ainda está lá em cima. Vou dar um exemplo aqui, depois a Mari até traz uns exemplos melhores, mas sei lá, a pessoa está insatisfeita com o seu companheiro, sua companheira, e ela está pensando em se separar. Ou seja, ela está com uma dor, ela está com um problema no casamento. E aí ela está passando por essa situação, ela nem imagina que vai se separar e que precisa de um advogado para isso, porque tem várias formas de separação, tem como acelerar a separação, tem como aquilo ser mais longo, enfim, ela nem está pensando nisso agora. Então, o topo do funil, a pessoa está com um problema, ela está tendo dúvidas, e o conteúdo, o ideal seria, nesse topo de funil, que ele respondesse a essas coisas. Depois, no meio do funil, ela está começando a considerar uma solução. Então, ela está começando a ver, será que dá para me separar? Dá para eu só assumir? Não dá para assumir, eu preciso me separar. Enfim, o que eu tenho que fazer com isso? Quais são os procedimentos de uma separação? Ela também nem está pensando em advogado, ela só está pensando em o que ela tem que fazer para separar. Eu preciso juntar algum documento, não preciso, como é que eu faço com meus bens, como é que eu não faço, se eu tiver filhos, se eu não tiver filhos, ela começa a considerar aquela dor que ela sentia lá em cima. Meu casamento não está bom, minha relação não está boa, ela começa a considerar. Depois é que ela vai ver, de fato, como é que ela vai fazer essa separação. Então eu já entendi que essa fase do meio ela é até um pouco mais longa, então a gente tem essa fase ainda dela entender as dores, mas depois ela também passa pela fase de, beleza, entendi isso, eu tenho que resolver isso. Eu posso resolver isso sem um advogado, posso resolver isso com um advogado, ela começa a considerar a solução. E lá no fundo é que ela vai ver o que ela vai fazer. Se ela vai contratar um escritório, se ela vai contratar um advogado autônomo, se ela vai... Quais escritórios ela vai contratar. Aí ela começa a decidir entre concorrentes. E aí é que, enfim, entra uma série de conteúdos específicos. Então, explicado a parte assim, conceitual do funil, você tem mais algum comentário, Mari, sobre o funil? Não, tá perfeito. Só acrescentando naquela reflexão que eu estava fazendo, que é assim, quando... acho que a sua explicação deixa muito evidente do porquê que quando a gente passa, né, do funil rosa para o funil azul, a gente não basta você falar, eu faço isso. Não é porque as pessoas desconsideram ou porque as pessoas não te conhecem, não entendem do serviço que você faz, é porque ela não está interessada naquilo ainda, né? Dentro do que envolve a prestação de serviço do escritório, tem outros tópicos que orbitam a prestação de serviço que precisam estar bem sedimentados mentalmente, emocionalmente na pessoa que vai que é o potencial cliente, para que essa pessoa possa avançar em se interessar pelo escritório em si, quem são as pessoas, como é que enfim, aí é a hora que ela vira esse lead ali, né, esse contato qualificado, e aí ela mesmo vai identificar se ela tem um perfil para contratar o seu escritório, ou o próprio escritório também vai verificar, não, essa pessoa realmente tem o perfil do nosso cliente, enfim. Mas eu acho que ficou muito, muito evidente isso, né? Que quando a gente passa desse âmbito mais relacional, da indicação, do networking, para uma estratégia de marketing mais abrangente, que quer realmente alcançar novas pessoas que não têm contato com sócios, com o escritório, a gente precisa considerar muito esse perfil comportamental e muita coisa que a gente vai ver daqui para frente. Exato. Na verdade, é um certo desperdício você produzir um conteúdo só para esse fundo de funil. Ou seja, falando que você é um escritório que faz esse tipo de serviço, que você resolve esse tipo de solução, que você tem profissionais que fazem isso. Por quê? Você vai estar falando para um público muito pequeno. Esse público tende a se esgotar muito rápido, mesmo que você faça anúncios. Por quê? As pessoas que já sabem que precisam de um escritório de advocacia ou de um advogado para fazer uma separação, ela é muito menor do que pessoas que têm problema no relacionamento hoje. Imagina a quantidade de pessoas que passam por um problema no relacionamento. Para a quantidade de pessoas que já querem se separar e só estão querendo saber qual é o melhor escritório, ela é muito menor. Então você tem a chance de começar a jornada da pessoa lá em cima, lá na dor dela.
para ela. E aí, por que isso é importante? Se você é quem conduz essa pessoa lá da primeira dúvida dela até a solução que ela precisa, você sai na frente dos seus concorrentes, porque você já ajudou ela. E aí entra uma série de conceitos de marketing, como gatilho mental da reciprocidade, ou seja, você ajudou ela com alguma coisa antes de pedir alguma coisa em troca, gatilho mental da empatia, enfim, várias coisas que vão te ajudar na hora de uma prospecção, que você consegue ativar produzindo conteúdo lá para cima, lá para o topo do funil. Então a gente. Só que para produzir esse conteúdo, você precisa de pesquisa, você precisa entender muito bem quem é a pessoa. Por isso que a gente falou, não é mágica, não é lábia, é entendimento do seu público-alvo para que você possa fazer uma construção de campanha. Então, é um desperdício porque o número é menor. Então, a ideia é que você comece falando lá de cima, passando pelas soluções, explicando para ela quais são as possíveis soluções, por que é melhor de um jeito, por que não é melhor de outro jeito, enfim, até que você fale, olha. E aí, no fundo do funil, além de falar que você faz aquilo, você tem que mostrar por que você vai ser escolhido. Ah, eu faço isso, mas por que você vai me escolher em detrimento de outros tantos escritórios, né? Ou de outras opções, né? Outras alternativas. E aí que vem a parte de apresentação de casos concretos, de soluções similares a que aquela pessoa vai ter, para que ela possa ver em você, para que ela possa ter confiança de que você já fez aquilo para outra pessoa, aquilo funcionou para outra pessoa, e aí funcionar é subjetivo, depende do que a pessoa deseja, para aí sim ela poder, aí sim despertar nela uma vontade de dar o próximo passo, que aí ela vai entrar no funil rosa, que você vai identificar ela como lead qualificado e ela vai querer marcar uma reunião. Aí a gente já está aqui falando do rosa. Então, ou seja, eu saí lá de cima de conteúdo, de explicação, de entrega de conteúdo útil para ela, para que aquilo fosse amadurecendo, para que ela fale, pô, legal, confio em vocês, gostei de vocês, quero entender como é que funciona, enfim. Aí ela vai querer, aí sim ela vai querer saber de preço, vai querer saber de como é que é o processo, como é que, antes até do preço, ela vai querer saber como é que é isso, né? Como é que está organizado isso, quanto tempo dura, enfim, todas as dúvidas que ela tiver sobre o processo de separação. Então, a grosso modo, eu acho que a relação dos funis é essa. A importância. Perfeito. E aí, só para a gente poder seguir adiante, assim, você falou, a gente tem a oportunidade sempre de começar a estar presente, né, nessa jornada do cliente lá em cima, lá no topo do funil, e acaba fazendo sentido mentalmente, emocionalmente para a pessoa ficar mais próximo dessa marca, dessa pessoa que já é o seu parceiro de jornada, né? Que já está acompanhando. E a gente está trazendo, assim, o Rafael trouxe esse exemplo de casal, pessoas que querem se separar e tal, mas esse componente emocional, neural, ele está presente em qualquer relação humana, né? E quando a gente está falando de escritórios que prestam serviços para empresas, para grandes empresas, existe uma tendência de achar que, não, quando a gente está falando com empresas, a coisa é muito mais racional, é muito mais aritmética, a tomada de dizer, não é, gente. Eu ontem fiz uma postagem no meu LinkedIn em que eu falo, toda relação B2B, business to business, depende de uma relação P2P, person to person, pessoa para pessoa. E toda relação que envolve uma ou mais pessoas tem componentes emocionais, neurais importantes que a gente não pode desconsiderar, porque é isso que vai fazer a diferença entre a sua comunicação, a assertividade das suas campanhas de marketing, para outra campanha, outra comunicação que não considera isso e que faz isso de uma forma muito cartesiana, né? Sem considerar os componentes emocionais. Bom. Exato. Não, é só dizendo que, sei lá, um escritório que faz recuperação judicial. E aí, de repente, enquanto a Mari está dando um jeito aí na apresentação, é até bom que eu explico isso. Um escritório que faz recuperação judicial, de repente, ele acha que a maioria da conversa vai ser ali no funil rosa, ou seja, com a pessoa que já sabe que precisa daquilo. Mas, às vezes, você vai ter conteúdo para explicar para esse executivo possíveis dores que ele está sentindo. Às vezes, ele está preocupado em fechar a conta do mês, em ver como é que ele vai sair de uma situação em que a empresa está se mostrando quase insolúvel. Às vezes, ele nem sabe que a empresa já está a ponto de fazer uma recuperação judicial, que não tem mais para onde ir.
Às vezes ele está preocupado com os bens dele. Pô, minha empresa vai fechar. Será que eu vou ter que tirar do meu bolso isso? Enfim, será que eu vou ter que, enfim, pagar isso do meu bolso? Como é que eu vou fazer para manter minha empresa? Quando, na verdade, você pode ir produzindo conteúdos que ajudem ele justamente nessa jornada e até a desangustiar um pouco ele em relação a essa jornada. Então, serve para a pessoa, para aquele exemplo de para quem atende pessoa física, como para pessoa jurídica, muita coisa. Seja para... podia passar aqui a tarde dando exemplos aqui sobre conteúdos e jornadas que é o que a gente mais faz, né? Tá ligado? Hoje é mais especializado em escritórios B2B do que B2C, na verdade, né? Basicamente, a gente atende escritórios B2B. Então, enfim, o que não falta são exemplos de conteúdo para você trazer a pessoa lá de cima de uma dor até toda a jornada dela, até chegar na parte rosa ali do funil, que é quando começa, assim, uma etapa mais de prospecção. Já estamos nos acertando aí com a apresentação? A gente vai ter que pular um slide, mas eu acho que a gente já tratou desse ponto. Era o slide que a gente falava sobre jornada do cliente, Zemote. A gente falou sobre esse assunto na nossa última live, então tem conteúdo sobre isso lá. Mas aí a gente parte aqui para trazer o dado de uma pesquisa que nos ajuda a entender o quanto que isso é importante, né? Igual o Rafael estava falando, de construir esse conteúdo que vem lá do começo do funil, pensando primeiro nas dificuldades, as angústias que a pessoa está sentindo, para depois a gente chegar a falar do problema e da solução e dos serviços e tudo mais. E quando eu estava falando que isso é verdade, inclusive nas relações corporativas, né, para escritórios, grandes escritórios que atendem grandes empresas, esse é o dado de uma pesquisa feita com 20 empresas, 20 maiores empresas de 17 países, o Brasil, inclusive, é uma pesquisa recente, não tem 2 anos essa pesquisa, e a maioria dos chefes executivos, ou seja, os principais altos executivos dessas empresas, que mantém perfil ativo no LinkedIn, falaram sobre a importância do conteúdo, né? Do quanto o conteúdo que os seus prestadores de serviço produzem é relevante na decisão que eles tomam ou deixam de tomar. Tem um dado dessa pesquisa que fala que boa parte, acho que 49% dos entrevistados disseram que já deixaram de contratar um fornecedor por conta de um conteúdo ruim, né? Deixaram de seguir, ou seja, só voltando aqui no nosso funil, peraí, estamos com leves problemas. Então, voltando aqui no nosso funil, o que aconteceu, né? No dado dessa pesquisa, quando o CEO fala para o pesquisador que ele desistiu de contratar ou deixou de acompanhar essa empresa, ele estava aqui, provavelmente viu um conteúdo interessante, outro e tal. Quando chegou em algum momento desse funil aqui, o conteúdo não fez sentido para ele, né? E aí não. Essa passagem do marketing para a prospecção de cliente não aconteceu. Então, é muito importante que a gente acerte aqui para a gente poder ter a oportunidade de chegar aqui, né? E aí... Não pode ter vazamento no funil ali de cima. Não pode ter vazamento no funil. E muitas das vezes o vazamento é conteúdo. E aí, só para contextualizar, já que a gente não vai ter o slide, o próximo slide, a gente ia falar sobre o que acontece nesse funil azul, né? E nesse funil azul, o que está acontecendo ali? Redes sociais, site, anúncios online, e-mail marketing, tudo isso acontece naquela etapa ali. Na parte de baixo, até o e-mail vai até um pouco no rosa ali. Você consegue usar o e-mail no funil azul e no rosa. Mas rede social, site, anúncio no Google, anúncio nas redes sociais, a participação em eventos, tudo isso daí faz parte do funil azul. Estratégias de marketing para você chamar a atenção das pessoas sobre o seu negócio, até que você consiga transformar essa atenção em prospecção. Então, obviamente, é muito mais complexo, mas mais complexo não, mas são mais detalhes que envolvem cada coisa dessa, mas no geral é isso. Você está chamando a atenção e os canais para chamar a atenção são esses, tá? Então, quando a gente está falando de rede social, está falando de site, SEO, anúncio, a gente está nesse funil azul ainda. No rosa já é uma coisa muito mais íntima, tá? Muito mais próxima do seu negócio.
Desculpa se eu me alonguei aí. Vamos seguindo. E aí, assim, só para a gente continuar rapidamente essa coisa dos canais, hoje a gente já foi muitas vezes provocado assim, por escritórios que atendem empresas, falar, mas e o WhatsApp, né? Eu só me comunico com o meu cliente pelo WhatsApp. A pessoa, quando quer saber, marcar uma reunião com o meu escritório, ela me chama no WhatsApp e tal, e tá tudo bem. É isso mesmo que tem que acontecer, né? O WhatsApp, o e-mail, esses canais de relacionamento direto que a gente chama, eles são realmente bastante mais relevantes aqui nesse funil, né? Aqui a gente precisa continuar mantendo contato com o cliente. E quando a gente está falando de uma prestação de serviço corporativo, ou seja, um serviço prestado para empresa, a gente não tem muitas vezes canais de massa que a gente chama, né? Então as redes sociais são um canal de massa, atinge muita gente. Não é o caso aqui no funil de prospecção de clientes quando a gente está falando de escritórios que atendem grandes empresas. Aqui, de fato, é o canal de relacionamento direto, é a reunião, é o contato por WhatsApp, é o e-mail, enfim, né? É o 1 para 1. Aqui não, aqui a gente está falando de muitos para muitos, né? Na verdade, porque aqui a gente também precisa olhar não só para o que o escritório publica, né? O que o escritório veicula nas suas redes sociais, no seu e-mail marketing, no seu site, mas também a maneira como as pessoas se relacionam com aquilo e, em alguns casos, até ajudam a construir esse conteúdo. Mas, se o Rafael não tiver nenhum complemento aqui, eu vou passar adiante para a gente. Tem só mais um. Acho que a live vai ser só esses slides, né? Ferrou. 2 entusiastas aqui do funil. Mas só para uma explicação. Quando a gente está falando de negócios, de empresa para pessoa, ou seja, quando você atende pessoa física, é comum que você faça ações, talvez, que tenham mais efeito, ações de fundo de funil. Ou seja, você faz um anúncio sobre o seu serviço e a pessoa vai cair no seu WhatsApp pedindo informação. Porque uma compra, em teoria, é uma prestação de serviço mais barata. Quando a gente joga o ticket lá para cima, ou seja, você vai atender uma empresa, aquilo vai custar caro para a empresa. O normal é você alongar esse funil aqui. Se você fizer muitas ações de fundo de funil, pode ser que você não tenha resultado, porque a pessoa precisa tirar muita dúvida, ela precisa ter muita certeza que você é a pessoa certa para a contratação daquele serviço. Então, é melhor você alongar a estratégia do funil azul, ou seja, fazer muita coisa nesse funil azul até que você chame ela para tomar uma ação, diferente de pessoas que atendem, de escritórios que atendem pessoas. Então, quando a gente está falando de B2B, ou seja, se você atende empresa, é preciso dedicar mais tempo nesse funil azul, lá do topo até o fundo dele. Quando você atende pessoa física, talvez você consiga resultados fazendo ações de fundo de funil, mas no final do dia você vai precisar também chegar até o topo se você quiser aumentar o seu público. Mas pode ser que você já consiga resultado com ações focadas nesse fundo do funil azul, ou seja, que é basicamente falar do seu serviço, falar que tem essa solução para pegar as pessoas que já estão buscando aquilo dali e que elas não vão, talvez, considerar tanto, porque de repente vai ser um honorário mais barato e aí ela não precisa ficar pensando muito sobre aquilo. Você faz isso? Custa tanto? Então tá ótimo, eu quero fazer isso que eu já estou precisando. Uma empresa vai ser diferente. Uma empresa, para fechar um negócio, ela vai aportar muitos R$1.000, talvez milhões, e aí ela vai precisar considerar bastante e aí você vai precisar de um funil maior. Desculpe, era basicamente esse adendo aí para a gente continuar a conversa. Não, perfeito. E agora, realmente, assim, só para trazer um exemplo prático dessa confusão do por que isso é importante, não é incomum a gente conversar com escritórios que atendem empresas e que vêm conversar com a gente falando, mas eu fiz esse tipo de ação assim, aí tinha um botão para cair no WhatsApp, só que chegou muita gente nada a ver. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, Rafael? Chegou muita gente nada a ver quando eu fiz essa ação. Por quê? Era um perfil de negócio oferecendo um tipo de serviço muito qualificado e complexo para um perfil de cliente que também tem problemas complexos. E aí, gente, assim, problemas complexos e soluções complexas não vão ser resolvidas num botão e mensagem no WhatsApp. Aí o que acaba acontecendo é que
demanda um tempo de quem está lá na empresa para atender. Enfim, a pessoa também que tá buscando pelo serviço, ela precisa de mais tempo para compreender aquela solução. O próprio escritório precisa de mais tempo para entender o problema desse potencial cliente, porque é isso, né? Quando a gente está falando de problemas complexos, soluções complexas, como é a relação de escritórios de advocacia que atendem grandes empresas, é importante que a própria pessoa vá compreendendo, né, tomando consciência sobre o seu problema, as possíveis soluções e tal, para que quando esse movimento aqui aconteça, ele realmente já esteja qualificado, como a gente chama, né, já esteja pronto, preparado para conversar sobre aquela solução, porque a pessoa já passou por esse processo de entendimento do seu próprio problema e das possíveis soluções. Quando a gente está pensando numa prestação de serviço mais simples, né? Enfim, uma pessoa física que tem um problema de uma causa de consumidor. Enfim, é uma coisa mais simples e mais fácil do potencial cliente de compreender do que quando a gente está falando de questões empresariais, enfim, mais complexas. Então, por isso também. Agora sim, vamos seguir, tá? Para a gente realmente falar sobre como é que a gente aumenta a eficiência das campanhas de marketing. Então, pessoal, só para a gente se localizar aqui, foi ótimo que a gente tenha passado muito tempo naquele slide do funil azul para o funil rosa, para você entender que os próximos slides, até aparecer uma outra tela igual a essa aqui, a gente vai estar falando do funil azul. Aqui a gente está falando de marketing, tá? E a gente trouxe aqui 3 dicas para você, 3 práticas, na verdade, que o seu escritório pode implementar para começar a aumentar a eficiência das campanhas de marketing, para que quando o seu potencial cliente chegue lá no finalzinho do funil azul, na hora que ele faça essa passagem para o funil rosa, o funil de prospecção de clientes, ele já esteja realmente mais qualificado e isso acelere e dê mais assertividade para o seu processo de prospecção. Então, vamos lá, né? A primeira coisa é a gente ampliar a cobertura. O que é isso, né? Fui revisitar lá as minhas aulas de publicidade para a gente falar sobre cobertura da comunicação. Ou seja, quando a gente fala sobre marketing, a gente já ouviu já viu muitos casos de escritórios que falam: não, a gente faz conteúdo, a gente apostou tudo no conteúdo do site, botei toda a equipe para produzir conteúdo no site, e no meu site, não sei o que lá, porque é o que eu consigo fazer, é o que dá. Tudo bem, né? Acho que é um bom primeiro passo, mas principalmente nessa era da informação que a gente vive, é muito importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, entender e aqui, assim, tecnicamente, a gente está falando sobre estratégia de canais, que é o que a gente, né, internamente, a gente chama isso de estratégia de canais. Por onde a gente vai distribuir esse conteúdo? Quais vão ser os pontos de contato desse escritório com essa pessoa que lá adiante pode vir a ser um potencial cliente? E a decisão sobre isso, gente, é menos sobre o que o escritório pode e consegue fazer. Isso, óbvio, é um fator super importante nessa equação, mas principalmente de onde esse cliente está, né? Quais são os canais mais relevantes para o seu cliente, para o seu potencial cliente. E aqui, quando a gente está falando de canal, eu não estou falando só do digital, tá? Pode ser que eventos, por exemplo, a gente, quando faz estratégia de canal, considera eventos como um canal de distribuição de conteúdo, quando tem um sócio ali participando de um debate, alguém fazendo uma palestra para um público qualificado, o que ele está fazendo ali é transmitindo conteúdo, transmitindo conhecimento, assim como o escritório transmite conteúdo e conhecimento em postagens nas redes sociais, no envio da newsletter. Então, ter essa estratégia, fazer essa cobertura dos principais, pelo menos, né, canais, pontos de contato com seu potencial cliente, é o primeiro passo para aumentar essa eficiência. Porque, de fato... A eventos, só desculpa te interromper, câmaras, associações, grupos, de repente, de empresários ou de pessoas jurídicas que em volta de... Às vezes tem muito grupo de estudo, né? Agora está... Enfim, grupos de estudo sobre algum tema são locais interessantes para você pensar em distribuir o seu conteúdo.
No caso, um evento. Esses grupos entrariam na categoria evento, mas são locais interessantes, é o que a Mari está falando, né? Não focar tudo numa rede só, não. Qual é a rede da moda agora? A rede da moda é essa. Esquece isso. Pesquisa, planejamento, dados. A rede da moda é a rede que o seu cliente vai estar. Então, se o seu cliente está no jornal, cara, é jornal. Dá um jeito de aparecer no jornal. Se o cliente é mais velho, de repente, além das redes, de repente é um Facebook, tem um pessoal mais velho, site, com certeza, jornal, então você vai ter que diversificar a sua estratégia, mas pensando sempre no seu público, tá? Não é a rede que vai fazer magia, é o seu público junto com as características daquela rede, que aí sim você vai conseguir uma boa eficácia na sua campanha. Perfeito. Então então isso, né? Primeiro passo, ampliar essa cobertura, ter essa boa estratégia de canais e identificar o que é importante para o seu cliente. Ah, Marielle, mas como é que eu vou descobrir isso, gente? Pergunta, né? Observa. Eu vou voltar a falar sobre isso muitas vezes aqui nessa conversa de hoje, mas assim, a principal fonte de informação que você tem para compreender o comportamento ou tirar as suas próprias dúvidas, né? As dúvidas que o escritório tenha sobre o seu potencial cliente é o seu próprio cliente. Então, numa conversa, numa reunião, enfim, observa o que o seu cliente atual está utilizando, para onde ele está indo, né? Para onde ele está caminhando, porque esse ponto da cobertura também é importante, Rafael. Você falou assim, qual é a rede da moda? Também é importante para pensar nos próximos passos, né? Nas próximas campanhas de marketing, como é que vai evoluir. Então, já teve mais de um escritório perguntando para a gente, será que a gente tem que estar no TikTok? E o TikTok, né? A resposta não é genérica, gente. Não existe certo ou errado para isso, né? Existe certo ou errado para o seu escritório. Se você tem uma estratégia, um público com quem você precisa se conectar, que por alguma razão usa o TikTok, observe essa rede, inclui na sua estratégia de canais e, mais uma vez, amplie a sua cobertura. Então, ter essa flexibilidade também para adicionar novos canais e abandonar outros que eventualmente não façam mais sentido é um movimento importante, um exercício fundamental para que a sua marca esteja sempre tendo cobertura e presente nos principais pontos de contato aí com os seus clientes e potenciais clientes. Bom, o segundo passo, né? A segunda coisa importante é conteúdo, né, gente? Se você já sabe por onde vai distribuir esse conteúdo, agora é a hora de fazer o conteúdo certo. E aí eu comentei sobre o post que eu fiz no meu perfil do LinkedIn, que existe uma pesquisa sobre marketing B2B, que é uma pesquisa muito tradicional, acontece há 14 anos essa pesquisa, de um instituto dos Estados Unidos, e que pela primeira vez apontou que o desafio maior das empresas que prestam serviço para outras empresas, o maior desafio de marketing para este ano, 2024, pela primeira vez, é produzir o conteúdo certo e não a quantidade de conteúdo, né? Então, durante muitos anos, a gente ouviu dos escritórios de advocacia que prestam serviço para empresas, a gente tem dificuldade de produzir conteúdo, de fazer o nosso conteúdo ser frequente, manter a nossa presença ali de conteúdo e tal. E isso está mudando, tá, gente? Porque, assim, por duas razões, principalmente. Uma, porque hoje em dia você tem aí uma profusão de ferramentas que ajudam, aceleram e multiplicam a sua capacidade de produção de conteúdo. Mas, por outro lado, e aí a segunda razão, nem sempre essas plataformas, essas ferramentas vão conseguir produzir o conteúdo com a precisão que você precisa para alcançar a conexão que você precisa com o seu cliente, seu potencial cliente. E quando a gente está falando de pessoas, lembra? Problemas complexos e soluções complexas, é muito mais desafiador você conseguir ter um volume de conteúdo que consiga lidar e tratar desses assuntos e desses pontos. Então, é o famoso menos é mais, né? É melhor a gente ter conteúdos mais assertivos e mesmo que eles não sejam diários, né? Essa coisa do 2 posts por dia no Instagram e não sei o que, pode fazer sentido se você tiver capacidade.
de produção e tal, mas assim, é possível e é eficiente fazer uma estratégia de marketing que considere qual é o conteúdo certo, né, numa cadência, a gente vai ver isso no próximo tópico, mas numa cadência que mantenha a presença da marca de uma maneira relevante, mas que consiga realmente entregar valor, né? E o que é entregar valor? É fazer isso, fazer esse conteúdo pela perspectiva do seu potencial cliente. É o ponto de vista dele que interessa sobre aquele assunto, né? A gente pode depois, se você quiser, vou deixar aqui um pedido. Se você tiver interesse de falar um pouco mais sobre essa questão da perspectiva, do ponto de vista, de conteúdo certo, o que é conteúdo certo para o marketing do seu escritório, deixa aí um comentário onde você estiver assistindo, tá? Instagram, LinkedIn ou no YouTube, que a gente pode fazer uma live só sobre isso, para a gente conversar especificamente sobre o conteúdo certo. Mas voltando aqui, né, 3 características desse conteúdo certo. É um conteúdo que é feito sob o ponto de vista do cliente, não do escritório. Uma técnica que a gente gosta muito assim, é de repetir termos e expressões que o seu cliente usa para se referir àquele assunto, àquele tema, aquele serviço, aquele problema, né? Isso aqui, muitas vezes, é uma quebra de paradigma, esse segundo ponto, uma quebra de paradigma para os escritórios, porque nem sempre o cliente, o potencial cliente, vai usar o termo tecnicamente correto para se referir a alguma coisa, mas é a maneira como ele identifica que aquele assunto é aquilo que está na cabeça dele, né? E dialogar sobre os problemas, né, gente? Falar sobre o problema. Isso é um outro ponto que eu venho tocando muito, assim, que é muito comum para quem é especialista no assunto, para quem conhece profundamente as soluções, no caso dos escritórios de advocacia, olhar para um tema, olhar para uma mudança de lei, uma novidade jurídica, alguma coisa, identificar qual é o problema que aquilo ali pode gerar, problema, desafio, oportunidade, tá? Entenda problema de uma forma mais ampla, mas identificar qual é o problema que aquilo pode gerar para o seu potencial cliente e já falar da solução, porque na sua cabeça de especialista está muito óbvia essa relação. Na do seu cliente, nem tanto. Para um pouquinho para conversar sobre o problema, né? Produz conteúdo sobre isso, dialoga com o seu cliente sobre isso nos seus pontos de contato, né, no seu conteúdo, porque isso vai fazer com que essa conexão e aquela jornada, lembra do funil azul? Né? Aquela jornada vai acontecendo e ele vai se sentindo seguro de que você tem domínio sobre os desafios que ele está enfrentando. Exato. Quer complementar? Não, falou tudo já. Vamos para a próxima. Então tá bom. Então o próximo tópico o Rafael fala, que agora eu já falei demais. Não, eu estava ouvindo e eu gosto muito também. Eu me empolgo quando vai falar de conteúdo, eu gosto muito desse tema. Não, e o conteúdo é o que eu sempre falo, né? Conteúdo é o combustível, né? De qualquer ação de marketing, é o conteúdo, ele é a base. Não existe ação de marketing sem conteúdo. Ou existe, mas você vai alcançar um público muito restrito. Se você aposta em pouco conteúdo, você vai ter que, sei lá, fazer anúncio, não tem muito jeito, não tem muito para onde correr. E aí você até consegue algum resultado no curto prazo, mas a longo prazo, por uma coisa que seja perene, você vai precisar de conteúdo. E como a gente está falando de longo prazo, a consistência é uma das coisas mais importantes nas suas campanhas de marketing. Não adianta... a primeira coisa, assim, que eu acho que é o mais fácil das pessoas entenderem, acho que todo mundo já meio que sabe, mas é bom reforçar. Não adianta querer produzir tudo numa semana e deixar as outras semanas vazias. Esquece, não vai funcionar. Você se empolga, começa, faz um post hoje, outro amanhã, e aí faz outro daqui a 3 dias, e aí acabou as ideias. Acabaram as ideias, na semana que vem você já não tem mais o que fazer. Então, planejamento para que você seja consistente. E não só no fluxo semanal, tá? A longo prazo, você vai ter que ter um fluxo de campanhas. Então, você vai fazer uma campanha, atrás de outra campanha, depois outra campanha, e quando acabar a terceira campanha, você vai pensar na 4ª campanha, e aí na 5ª, não acaba. É igual a sua vida. Não adianta você fazer exercício um mês e parar o resto do ano. Não adianta, você tem que fazer exercício esse mês que vem, no próximo mês. E aí você tem que pensar, cara, ou economia financeira, não adianta economizar dinheiro um mês e no outro mês estourar, que você vai quebrar. Então, assim,
Economia financeira, inteligência financeira é todo mês economizando um pouquinho, fazendo a sua gestão financeira, mesma coisa a sua gestão de saúde, gestão familiar. Pô, vou tratar meu filho bem esse mês que vem vou tratar mal. Ferrou, vai ter uma relação horrorosa. Então, assim, consistência, tá? Mesmo aí voltando aqui para o conteúdo, mesma coisa, só consistência nas suas campanhas. Então, vai fazer uma campanha e aquela coisa vai acontecer e você vai depois fazer outra. Como é que acontece nesse meio do caminho para que você esteja... A ideia é que você sempre evolua. Então, você precisa, a primeira coisa, é entender o quanto que você aguenta fazer durante uma campanha. Quanto você tem de tempo disponível para produzir conteúdo, para distribuir conteúdo, para poder mensurar depois o resultado disso. Então, você tem que se planejar, tá? Para que aquilo seja constante. Mesma coisa vale para a vida. Ah, eu consigo fazer exercício físico todo dia? Consigo. Ah, não consigo, vou me cansar muito. Então, quantas vezes você consegue fazer por semana? 3? Um dia sim, um dia não? Mesma coisa para o seu conteúdo e para a sua campanha. Consigo fazer uma campanha todo mês ou a cada 2 meses e emendar uma campanha na outra? Não, não consigo. Então, durante um ano, eu vou fazer quantas campanhas eu conseguir. Fazer 2 campanhas, grandes campanhas de marketing, que vão durar 3 meses cada uma e depois eu vou descansar entre elas. Ah, consigo fazer 3, 4 campanhas. Você vai entender, você vai mensurar o esforço para que aquilo aconteça, entender quanto dura uma campanha, quanto conteúdo você vai precisar produzir, para que você consiga mensurar o tamanho dela e aí sim ter consistência. Porque sem consistência, a coisa não anda. Não adianta você, durante um tempo, falar que faz alguma coisa, mostrar resultado, mostrar um super conteúdo e depois sumir. Outras pessoas estão fazendo conteúdo, a rede continua, o fluxo continua, o tempo todo entrando conteúdo nas redes, entrando conteúdo no YouTube, entrando conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Se você surfa aquilo um pouquinho e depois para, outras pessoas vão ocupar o seu lugar, o lugar que o seu conteúdo estava ocupando. Então você precisa dessa consistência. Rafael, como eu não consigo deixar de fazer comentários, eu acho que assim tem um outro ponto em relação à consistência, que é consistência no caminho que o escritório vai decidir trilhar, né? E aí você falou do exercício. Eu gosto muito dessa analogia, não só por conta disso, né? O quanto você consegue fazer durante a semana, mas assim, o que você se propôs a fazer? Porque também, hoje, essa semana eu vou na academia fazer musculação 2 vezes. Semana que vem eu vou fazer uma aula de capoeira. Na outra semana eu vou fazer uma aula de surf. E não sei o quê. Estou fazendo exercício, mas assim, quanto você está evoluindo de fato em cada uma dessas coisas, né? Depois aí você fez um monte de coisas, aí 1 mês e meio depois você voltou lá na academia. Você vai conseguir evoluir, vai pegar mais peso, vai estar... cadê os resultados em cada uma dessas coisas? E aí eu gosto, essa analogia é para a gente falar um pouco sobre a consistência que a gente precisa ter, por exemplo, nos nichos, nos assuntos, nos temas, das estratégias de marketing dos escritórios, né? A gente sabe que o mercado jurídico ele é muito dinâmico. Todo dia, enquanto a gente está aqui conversando, com certeza tem novidades acontecendo que potencialmente o seu escritório poderia tratar como conteúdo. Mas estratégia, gente, traçar estratégia é fazer escolhas. E escolhas não só daquilo que você vai fazer, mas do que você vai deixar de fazer também. Né? Então, e aí a consistência naquilo que é mais importante para os seus negócios, para o seu potencial cliente, é o que vai fazer com que o próximo passo que a gente vai ver daqui a pouco, a sua prospecção de cliente seja mais assertiva. Mesmo que seja a prospecção de um tipo de cliente agora. Né? Você evoluiu, ganhou musculatura nesse segmento de mercado, nesse perfil de empresa, nesse perfil de cliente, para depois você começar a voltar e trilhar esse caminho novamente num outro mercado, num outro segmento, numa nova área. É exatamente como a gente faz quando a gente quer, enfim, né, evoluir em diversas atividades físicas ao mesmo tempo. A gente faz um pouquinho de sabe fazer várias coisas, mas não fica assim, pleno em nenhuma delas. Perfeito, perfeito. Adorei a história do nicho, né? Às vezes você foca, faz uma campanha para um determinado nicho e depois nunca mais fala sobre aquilo. Então, pode ser até que você defina que no seu ano você vai falar com vários nichos e de repente só no ano que vem você vai voltar a falar com aquele nicho, mas volta, ano que vem vai lá e volta, fala com aquela fatia de mercado para que eles não esqueçam de você, para que eles não deixem de considerar você.
Isso. E aí, assim, se isso faz parte de uma estratégia, né, que você sabe para onde vai direcionar os esforços, para onde vai caminhar os objetivos que quer alcançar, tá tudo bem, né? De repente, uma coisa que complementa a outra, né? Vou voltar ao exemplo do exercício físico. De repente, você vai entrar, você faz um tipo de atividade física que você precisa ganhar força de musculatura, aí você vai fazer musculação para poder melhorar a sua performance naquele outro naquela outra atividade e tal. E se é isso, se isso faz parte de uma estratégia, tá tudo bem, porque você, aí voltando ao início da nossa conversa, você tem controle sobre as decisões que você está tomando, né? Controle sobre as estratégias que você está traçando. O ruim é quando você fica fazendo esse monte de coisas pulverizadas por conta de estímulos externos. Ah, porque agora o mercado está indo para cá, porque eu vi o meu concorrente fazendo assim, porque agora mudou isso aqui e eu também posso falar sobre essa área e tal. Tomar cuidado com isso, né? Escolher bem essas batalhas para que você não abra várias batalhas ao mesmo tempo e fique sem forças, né? Definir bem. Consistência também tem a ver com isso, né? Escolher bem esse foco de atuação e seguir, para depois, de repente, seguir em outro. Perfeito. E aí, no meio desse caminho, para a gente encerrar essa parte aqui da parte de marketing, colecionar essas pequenas conquistas, né? Então, como o Rafael falou, assim, se você vai dar um passo por dia, mais um passo todo dia, né? Então, hoje você conseguiu cumprir aquela pequena meta, aquele pequeno objetivo. Fabrício, que já deixou aqui um comentário, né? Fez um material muito legal interno aqui na Tá Ligado essa semana, que fala justamente sobre pequenas conquistas, né? Então, ele, assim, fatiar o problema, digamos assim. Né? Então, você tem, eu preciso alcançar esse grande objetivo na minha estratégia de marketing. Quais são os pequenos passos, as pequenas conquistas que você vai cumprir até chegar lá, né? Então, você vai fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, na semana que vem tem um pouquinho mais de tempo, dá uma aceleradinha, né? Faz um pouco mais e tal, e depois, quando você olha em retrospectiva, você conseguiu realmente evoluir bastante e se aproximar mais dos seus objetivos. Bom, então, para marketing, são essas 3 recomendações que a gente quer deixar, né, super importantes, assim, para aumentar a eficiência das campanhas. Isso a gente vê na prática, quando a gente tem boas estratégias de canais, quando a gente consegue direcionar o conteúdo para o que é importante no ponto de vista do seu cliente e manter uma consistência desse tipo de conteúdo nesses canais. Por isso que essas coisas, gente, elas andam muito lado a lado, né? Não tem como também você manter uma consistência se a sua estratégia de canais não tiver bem definida e você estiver distribuindo conteúdo por um monte de canais. Será que você vai ter fôlego para sustentar isso? Né? Ou para sustentar isso, você vai acabar fazendo um conteúdo mais diluído e não vai ter relevância. Então, tudo isso aqui precisa ser considerado de uma maneira conjunta, né? Não é só a cobertura, nem só o conteúdo, nem só a consistência, né? São essas 3 coisas funcionando juntas que realmente fazem as campanhas de marketing serem mais eficientes. Vamos lá, vamos ver agora como é que é a parte da prospecção. E aí, agora a gente vai passar para o funil rosa. Lembra lá? A gente falou funil azul, funil rosa. Se você está chegando aqui agora na live, no finalzinho, dá uma voltada aqui no vídeo, que a gente ficou um tempão numa tela que tem um funil azul, funil rosa, você vai entender do que a gente está falando, que é o nosso funil da prospecção de clientes. Né? Como é que essas 3 estratégias que a gente usa, né? esses 3 direcionamentos que a gente dá para as nossas campanhas de marketing, como é que isso torna a nossa prospecção de clientes mais assertiva, né? Ajuda na hora que o cliente passa ali para o funil rosa. Então, a primeira coisa é que ele chega já no funil de prospecção, ele entra como lead qualificado ali no seu processo de prospecção, já percebendo o escritório como autoridade, né? Ele já percebe, enfim, o escritório já acompanhou ele por toda essa jornada, ele já se convenceu que esse escritório, as pessoas que trabalham ali, são pessoas que realmente compreendem os desafios que aquela empresa precisa superar, que tem soluções e que tem oportunidade ali para ele, o cliente, obter resultados importantes. Exatamente, a gente falou isso lá no começo da live, né? Que eu falei dos diferentes tipos de clientes, né? Então, se você tem um cliente que
o seu produto o seu serviço é mais barato, assim, ele é de um valor menor, você não precisa de tanta consideração. Mas quando a gente vai passando para grandes vendas, fica cada vez mais difícil, né? Assim, e você precisa de uma construção maior. Não que a autoridade não ajude também numa venda de pequeno vulto, mas ela ajuda em qualquer venda. Mas quando a gente está falando para vendas de grandes valores, de grandes vendas para empresas, você precisa fazer essa construção de autoridade para que você tenha uma vida mais fácil lá na hora de fazer a prospecção. Então, digamos assim, vai destravando, você vai amaciando o processo com o funil azul, o funil de conteúdo de marketing, para que quando eu chegar no rosa, a coisa chegue mais fácil. Opa, estou sem áudio. Perfeito. E eu acho que tem uma coisa muito importante em relação a esse processo de autoridade, que a gente fala autoridade, e aí a pessoa pensa, mas aí o cliente já vai querer, vai chegar me colocando num patamar elevado e tal. Não é sobre isso, né, gente? Quando a gente fala de autoridade, tem mais a ver com o cliente que passou pelo seu funil de marketing, chegar no momento da prospecção, no momento da negociação, percebendo o escritório como um parceiro potencial, enfim, com menos objeções que a gente fala, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais um dos principais benefícios de a gente construir essa autoridade e de o cliente chegar nesse momento da prospecção com essa percepção, é porque ele reduz a desconfiança sobre você, tem mais segurança de que ele está indo para uma conversa com alguém que realmente pode resolver o problema que a empresa dele tem, né? Então reduz as objeções, o cliente fica mais acessível, né? Então, tudo que você trouxer ali, apresentar como solução, como possibilidade, tal, o São Tomé dele vai ficar menos desconfiado, né? Então, ele fica mais acessível para ouvir a sua proposta comercial e traz mais segurança. Na hora, a maneira como você conduzia, e por isso que é importante saber que existem fluxos, protocolos e processos para se cumprir nessa hora da prospecção de cliente, a maneira como você conduz essa conversa da apresentação de proposta, das soluções oferecidas e tal, se tudo isso mantiver a coerência com o que ele viu e ouviu, né, desde o momento em que ele estava lá no seu funil de marketing, essa a tomada de decisão, tudo isso faz muito sentido para mim, e faz sentido eu contratar esse escritório, né? É óbvio que depois aí sim entram questões mais práticas, de valores, quando começa, como é que é o contrato e tal, isso tudo está muito já no finalzinho do processo, antes tem coisas importantes para considerar. E o segundo ponto é justamente uma coisa que a gente já comentou, né? O quanto que as campanhas de marketing mais eficientes, mais focada na perspectiva do cliente, ela qualifica esse lead, né? Isso aqui eu trouxe uma linguagem técnica do marketing de propósito, que é para vocês, assim, quando a gente fala em qualificar lead, é o quê? É fazer o seu cliente ter mais entendimento e consciência sobre qual é o problema que ele tem e questões relacionadas a esse problema que o seu escritório pode resolver, né? Quando a gente comentou lá de escritórios que já trouxeram para a gente a dificuldade de ter feito algum tipo de ação, algum tipo de campanha de marketing que ia direto ali para o fundo do funil, né? Então, um escritório que tem uma solução complexa para um problema complexo de empresas, faz um tipo de ação de marketing que normalmente é utilizado para mercados que atendem problemas mais simples, por exemplo, o varejo, ou seja, né, um escritório desse perfil empresarial que coloca lá um botão de WhatsApp sem construir essa autoridade antes, sem construir esse relacionamento através do conteúdo, é mais propício a receber leads desqualificados, que é o contrário do que a gente está colocando aqui. Ou seja, é a pessoa que acha que sabe qual que é o problema, né? E olhou alguma coisa no site do escritório, acho que esse escritório pode me ajudar, deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ver. E aí você fica num desgaste naquela conversa, e aí quando você vai entender, você fala, não, mas a gente nem faz isso, ou essa pessoa nem tem o perfil do meu cliente, né? Então o conteúdo ajuda, né? Aquele conteúdo de marketing, o funil azul,
ajuda a fazer com que a pessoa, se no meio do caminho ela perceber que o tipo de serviço que o seu escritório presta, ou o tipo de problema que ela tem, não tem aderência com o seu serviço, ela mesma vai fazer aquilo que o Rafael falou, né? O escape do funil. E esse tipo de lead a gente quer que escape mesmo, porque está tudo bem, né? Vão ter muitos outros qualificados e que vão passar por esse processo do funil de marketing, compreendendo essa relação do problema e solução. E isso nivela as expectativas que o cliente tem na hora de uma reunião, na hora de ouvir as propostas, as soluções que o escritório pode oferecer, né? E nivela, assim, para cima ou para baixo, né? Dependendo da sua... do nível de autoridade que você construiu, às vezes ele vai, assim, você tem realmente pessoas, profissionais muito especializados, capazes de entregar soluções inovadoras, soluções que atendem aquele cliente, e muitas vezes ele ainda não tinha essa percepção, foi construindo isso nas suas campanhas de marketing e já chegou lá e falou, não, tenho certeza, né? Livela ali a expectativa, tenho certeza que esse escritório pode me ajudar. E é claro, gente, que isso facilita a negociação, porque você não precisa o tempo todo ficar conduzindo na conversa, porque a conversa de prospecção, gente, reunião de prospecção, é para a gente falar de solução para um problema que o cliente já entendeu que tem, né? Se ele ainda não entendeu os aspectos daquele problema, não tem consciência plena de várias questões que envolvem aquele problema, o ideal era que ele tivesse passado pelo seu funil de marketing antes, né? Porque é lá no conteúdo que ele vai entender. Quando isso acontece, esse fluxo acontece de maneira contínua, ele já chega ali na negociação para ouvir e entender sobre as suas soluções. Você não precisa ficar o tempo todo falando, não, mas é que isso aqui que você está me trazendo, e aí você vai ensinar ele, explicar, debater sobre o problema na hora que você tinha que estar falando de proposta comercial, né? Então, facilita muito, muito, muito a negociação, a gente consegue ter conversas mais objetivas. É isso, Rafael? O Rafael é quem vive isso na prática aqui na Tá Ligado, vai poder falar sobre como é que isso acontece. Exato. Eu ia complementar dizendo que uma dica que eu trago, que eu gosto de fazer, é uma reunião prévia, que é basicamente uma conversa para você entender justamente o que a pessoa está precisando. Então, antes de fazer uma apresentação de proposta, vou até deixar uma dica aqui. Você marca uma reunião, marca um call, não precisa ser por vídeo, pode ser por vídeo se a pessoa preferir, mas pode ser tão simples quanto um telefone, para que você entenda o que ela realmente precisa, porque às vezes numa mensagem de WhatsApp, no e-mail, ela não consegue, estou precisando disso. Quando você vai fazer essa conversa, é que você entende a real necessidade dela. E aí você passa por essa etapa de qualificação, por quê? Você vai perguntando coisas para ela que façam sentido ou que não façam, enfim. Você vai entendendo a situação dela, ela vai te contando a situação, ela vai te contextualizando do que ela precisa, até que chegue no momento em que você fala, não, tudo bem, entendi bem, vou conseguir modular para você uma solução, e aí você consegue chegar no melhor modelo possível, e a pessoa também já fica mais madura a partir dessa conversa, porque naquela conversa tem muita troca, então ela vai te contar coisas, você vai devolver explicações, e naturalmente você qualifica. Essa qualificação também acontece na parte anterior de marketing com conteúdo, mas como a gente está falando da parte de prospecção, uma boa forma de qualificar esse lead e ter reuniões mais assertivas é justamente uma entrevista prévia a uma apresentação. Fica a dica aí. Eu uso muito e recomendo bastante, acho que facilita muito a vida para ambos os lados. Dica prática e dica mão na massa de quem, né, tá com isso, com a mão no pulso aí da prospecção de clientes, que é Rafael. Bom, e por fim, gente, esse exercício, né, de fazer o planejamento estratégico, ter as estratégias de marketing bem traçadas e fazer com que as campanhas de marketing sejam mais eficientes, ele vai também trazer um benefício lá na fase de follow-up das propostas comerciais. Esse ponto, olha, vou deixar aqui mais uma vez um convite. Se você quiser que a gente fale sobre follow-up de proposta de honorários, dá para a gente fazer uma conversa inteira, porque o quanto isso aparece de pergunta, né, Rafael? Toda semana a gente conversa sobre isso com algum cliente, com algum potencial cliente, algum escritório, porque a gente sabe que
principalmente no mercado jurídico, onde as relações são mais, como é que eu vou dizer, às vezes um pouco mais cerimoniosas entre o cliente, o potencial cliente, para escritórios que prestam serviço para a empresa. É chato, gente, ficar fazendo aquele follow-up do... E aí, você conseguiu ver a proposta? Quando você acha que vai ter uma conversa, não sei o quê, tem escritórios e pessoas em escritórios de advocacia que fazem isso, e que está tudo bem também fazer isso, mas, no geral, assim, de 9 entre 10 advogados, advogadas com quem eu converso, que são responsáveis, que estão ali fazendo a prospecção de clientes para os escritórios, reclamam de ter que fazer esse follow-up tradicional. Eu falo, cara, é chato, eu me sinto cobrando a pessoa. Enfim, tem uma outra forma de fazer esse follow-up, né, que é justamente usando aquele conteúdo que você produziu lá para o seu funil de marketing e o que você continua produzindo, porque agora você está produzindo com cobertura, com conteúdo certo e com cadência. E aí, fazendo isso, nessa sua cadência de produção de conteúdos assertivos, pode ser que chegue um momento que você fale, poxa, esse conteúdo novo aqui que o escritório produziu tem alguma relação com a conversa que eu tive de prospecção com uma pessoa que nunca mais me respondeu a proposta. E você usa isso de gancho para abordar a pessoa, para retomar um relacionamento, né? Faz ali um follow-up, mas aí vamos para o segundo ponto, com uma coisa que a gente gosta muito, que é o gatilho mental do desapego, né? Gatilho mental, enfim, tem uma série de gatilhos mentais, mas é importante, porque também fica parecendo oportunista se você viu um conteúdo que tem relação com uma proposta de serviço que o escritório fez. Aí abordou a pessoa, mandou o conteúdo, e depois que a pessoa te agradece, você fala, mas e aí aquela proposta? Fica parecendo oportunista, né, gente? Então, assim, manda o conteúdo, retoma esse contato. Se a pessoa tiver no momento ideal, às vezes a proposta não é pela pessoa que conversou com você, é porque, enfim, dentro de uma empresa, 5, 6 pessoas precisam participar dessa tomada de decisão muitas vezes, né? E às vezes a proposta está parada numa outra pessoa, a própria pessoa também às vezes está constrangida de não ter te dado o retorno, e essa abordagem com conteúdo vira um diálogo, uma conversa e uma maneira de você se manter presente de forma agradável e relevante, sem a pessoa esquecer de você. De repente, ela vai lá na listinha de tarefa dela perguntar lá para o CFO se ele tinha visto a proposta, qual era a opinião dele e tal. De repente, estava lá no finalzinho da lista dela, ela vai passar pelo CFO no corredor da empresa e vai falar, então, aquela proposta daquele escritório, porque você reavivou ali a memória dela, né? Então, é uma maneira de fazer follow-up usando o que você produz na sua campanha, nas suas campanhas, na sua estratégia de marketing, e naturalmente isso vai retroalimentando esse ciclo aqui que a gente está vendo, que é o reforço da autoridade, né? Então, se a pessoa passou anteriormente pelo seu funil de marketing, construiu autoridade sobre o seu escritório, num determinado assunto, você continua alimentando ela com conteúdo relevante, que tenha relação com a conversa que você teve, você vai reforçando e fala, cara, tá vendo? Esse pessoal aqui é bom, esse escritório é bom, queria muito trabalhar com eles e tal, enfim. Isso fica na cabeça da pessoa, né? Vai reforçando e alimentando essa percepção de autoridade. E aí, de novo, né? A pessoa chega para a conversa com autoridade, a gente tem menos barreiras para essa conversa de prospecção de clientes. Eu costumo falar que eu sou frontalmente contra o follow-up chato, né? De você ficar ligando e oi, eu consegui ver a proposta, tá tudo certo. Eu acho que follow-up assim é mais quando a coisa já está acertada e você vai lembrar a pessoa de detalhes da operação, do tipo, preciso que você me envie um documento, preciso que me envie alguma coisa. Agora, depois que você faz a apresentação, envia a proposta, ficar ligando, ou ficar mandando WhatsApp, e-mail, oi, conseguiu ver, oi, nananã. Às vezes joga até um gatilho da escassez, assim, que não é muito de escritório, mas alguns vendedores usam do tipo, essa proposta só vale até semana que vem. Cara, se a pessoa gostou ou não gostou, ela vai te responder. E aí, o follow-up com conteúdo eu acho maravilhoso, porque você não perturba a pessoa, você não vira aquele vendedor chato que fica no pé, e você nem... Eu acho até um pouco, às vezes, eu não sei se eu vou usar bem essa palavra, mas eu acho um pouco humilhante, sabe? Assim, você ficar
mandando follow-up e pedindo para a pessoa, sabe, alguém vai mesmo contratar um serviço muito caro porque você mandou uma mensagem para convencer a pessoa de que aquilo, ou implorando para que, sabe, eu acho que não vai rolar. Então, fica um bom gatilho, assim, do desapego, você fazer a apresentação, fazer a proposta, manda por e-mail. O máximo que você pode fazer, para mim, dica, é falar assim, recebeu a proposta, chegou no seu e-mail, isso é importante. Beleza? Chegou? Tá ótimo. Não manda mais nada. Deixa a pessoa te procurar. O que você vai mandar é conteúdo, que aí sim, conteúdo de valor, que a pessoa fala, pô, legal, esse conteúdo acontece o que a Mari falou, alguém vai receber aquele e-mail, que não necessariamente o decisor, e aí vai ler, vai falar, pô, lembrou daquela empresa, pô, olha que legal, convida ele para um evento, fala, pô, você lembra daquele escritório que a gente conversou? Eu estou fazendo um evento bacana sobre isso, olha que tema legal que eles vão apresentar, vamos lá ver. E aí você continua essa relação, aí vira um follow-up inteligente, bacana e atraente, sabe, atrativo. E não aquela coisa do tipo, viu uma proposta, e aí, vamos fechar? Tem previsão? Você acha que até que dia consegue dar uma resposta? Cara, insuportável. Se ele quer te dar a resposta, ele vai te dar, fica tranquilo. Então, assim, às vezes parece meio duro falando isso, mas é que realmente eu acho que não tem efetividade esse follow-up clássico, assim, do tipo, ficar perguntando se vai rolar, se não vai rolar. A pessoa vai te perguntar se vai rolar. Não tem, assim, eu acho, assim, não tem, a gente não vê efetividade consistente para esse tipo de negociação, né? Como eu falei, serviços complexos, soluções complexas, as decisões também são complexas, né? Então, de fato, não é uma coisa que a pessoa, assim, de repente, para a pessoa que participou da reunião e tal, fez todo sentido, mas essa decisão é mais complexa do que só a pessoa receber o seu e-mail, validar a proposta e falar, me dá o contrato aí. Né? A decisão também é complexa e a gente precisa ter esse entendimento sobre o outro lado, né? E aí você estava falando, assim, eu estava rindo aqui mentalmente, me lembrando do quanto a gente tem visto, principalmente em tempos de inteligência artificial, assim, tantos prompts para você usar no chat GPT para fazer o seu follow-up com assertividade. E quando a gente vai olhar os textos, assim, desses prompts, esses roteiros, scripts de follow-up e tal, isso é tudo tão mercantil, né? Mercantilizado, que é uma coisa que a advocacia não gosta de ser, não pode ser, né? Segundo a OAB, que realmente assim, fica muito descolado, inclusive, da própria relação que os advogados, os sócios, que o escritório tem com seus clientes. Né? Então, eu, assim, para mim, me causa um estranhamento pensar que um escritório de advocacia com com uma solução super especializada, complexa, que tem uma relação muito próxima, personalizada com os seus clientes no dia a dia e tal, no seu processo comercial, no seu processo de prospecção de cliente, não vai refletir essa maneira como é a relação, fica descolado, né, do que é a relação do escritório com o cliente. E aí você imagina, né? O cliente que está recebendo esse follow-up mais incisivo, mais mercantil, ele vai imaginar o quê? Vai falar, nossa, mas aí, e quando eu for trabalhar com se eu for trabalhar com esse escritório, será que vai ser assim? Né? Ou a pessoa vai ficar, de fato, olhando para o meu caso, para o meu problema, né? O atendimento personalizado. E não é incomum a gente ver, né, no site do escritório, diferenciais, atendimento personalizado, soluções customizadas e tal, e na hora do follow-up, isso acaba jogando contra essa imagem, essa reputação que o escritório quer construir. Então, fica parecendo até desespero, né, Mari? Fica. Fala, pô, recebeu. O pessoal fala, cara, esse escritório tá precisando muito de cliente, porque tá assim. E às vezes surpreende, porque às vezes é um escritório como marca, né? Uma marca importante do mercado e tal. E aí fica pensando, poxa, mas esse escritório precisa disso para poder fechar o contrato comigo? Não tem um outro jeito de me abordar? Tem, né? Tá aqui esse follow-up de valor, mas depende do conteúdo e da eficiência que você tem nas suas campanhas de marketing. É por isso, pessoal, que a gente falou aqui desde o começo, que o funil de marketing e o funil de prospecção de clientes, eles têm protocolos, fluxos, estratégias próprias, mas que precisam andar em conjunto, porque eles se relacionam o tempo inteiro. Bom, e para a gente
E se encaminhando aqui para o final, né, que a gente já está chegando no final da nossa conversa, eu quero reforçar um último ponto mais importante de tudo. Assim, gente, se você está com acúmulo de informação aí de tudo que a gente ouviu, primeira dica, essa live vai ficar gravada aí nos nossos canais todos, né, LinkedIn e no YouTube. Pode voltar a ver, rever, pausar, fazer suas anotações, mandar pergunta para a gente, né? Fiquem à vontade. Mas leva esse recado mais importante do dia hoje. Só vai funcionar se você realmente colocar uma lupa no seu cliente e conhecer essa pessoa em toda a sua complexidade emocional, né? Em tudo que envolve a tomada de decisão de contratação do seu potencial cliente desde o início, né? Desde quando ele começa a ter questões relacionadas à sua prestação de serviço, né? E não só assim, o que o meu cliente precisa saber? É isso, né? O que tá acontecendo no mercado dele é isso, então eu vou entregar esse conteúdo, vou falar sobre isso e tal. Isso obviamente é importante, né? Porque não adianta você produzir conteúdo do agro para alguém que é, sei lá, do setor de tecnologia, não sei que seja tecnologia do agro, mas enfim. Isso obviamente é importante, mas é que tem que ir um pouquinho mais profundo, né? Tem que aprofundar um pouco mais esse entendimento e esse conhecimento do seu cliente, entender qual é o que aquilo provoca nele em termos de anseios, receios, angústias, preocupações, né? O que está na cabeça, no coração do seu cliente, e aí precisa colocar uma lupa. Marielle, mas não sei fazer, vou ter que contratar uma pesquisa para isso. Seria ótimo, mas não precisa, né? É realmente só ter o ouvido atento e o coração aberto para as conversas que você já tem no dia a dia com seus clientes e perceber, falar, poxa, essa pessoa, quando falou sobre esse tema, parecia preocupada ou parecia empolgada com a oportunidade do que esse assunto aqui pode gerar para ela. Só essas nuances, esses sentimentos já te ajudam a ser mais assertivo, tanto nas suas campanhas de marketing quanto na sua prospecção de cliente, principalmente na prospecção de cliente, pessoal. Por quê? Lá no começo a gente falou, no funil rosa ali, o funil de prospecção, é a hora que você está na cara do gol ali, né? É você com o seu cliente, frente a frente, com o seu potencial cliente, frente a frente o tempo inteiro, não só na reunião. É o contato individual, é o contato no WhatsApp, é o e-mail que você manda, é uma mensagem de LinkedIn que você envia com um conteúdo e tal. E nessa hora, o detalhe faz muita diferença, né? O que você provoca de reação, de emoção, de sentimento na pessoa nesse processo de prospecção faz muita diferença para a velocidade e a importância que essa outra pessoa vai dar para a sua proposta e se ela vai continuar considerando a sua proposta ou vai abandonar, por exemplo, porque o seu follow-up não é legal. Exatamente, Mari. É isso. É conteúdo, como eu falei, né? Conteúdo é o combustível. E é o combustível de todo o seu marketing, ele vai passar por todas as etapas. Até no finalzinho ali, na parte de prospecção, na hora do follow-up, o conteúdo vai ser bacana. Então, se você produzir um conteúdo legal lá no seu funil azul, ele vai ser útil aqui também. Então, só que para ele ser útil, para ele ser bom, você precisa ter essa lupa, ter esse olhar aí muito específico, muito detalhado sobre o que o seu cliente, o seu potencial cliente precisa, porque senão você vai estar gastando tempo, energia e vai estar se frustrando por produzindo conteúdo que não está gerando conexão. E assim, isso só é possível, Rafael. Vou deixar uma reflexão aqui, tá, pessoal? Mas assim, para a gente aprofundar, eu falei, mas será que eu tenho que contratar um instituto de pesquisa, não sei o quê? Pode, tá, gente? Tem um monte de escritórios, é super eficiente, pesquisa ajuda muito no marketing e tal, mas mesmo isso, assim, mesmo dados de pesquisa, ouvir lá pesquisa qualitativa com o cliente e tal, que os próprios rankings, às vezes, já dão para os escritórios, né, os depoimentos que as pessoas dão na hora de cumprir essas pesquisas, tudo isso é dado em informação, né? Assim como o que vem de feedback dos analytics, dos canais digitais e tal, tudo isso é dado em informação. A gente só consegue aproveitar isso se a gente tiver um interesse, uma curiosidade genuína sobre o que aquela pessoa precisa. Se você for com um olhar de vou pegar esse tópico aqui, porque isso aqui vai me ajudar a vender o serviço tal. Não é muito bem por aí, tá, gente? É realmente se interessar pelo que a pessoa precisa,
qual é a dificuldade, o desafio, necessidade ou oportunidade que ela percebe e que o seu serviço pode ajudar a oferecer. Então, mudar esse foco, mudar essa perspectiva e colocar a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de prospecção de cliente, olhando o tempo inteiro para a perspectiva, para não, né? Com a perspectiva, com o ponto de vista do seu potencial cliente, vai te ajudar muito a ter essa assertividade e essa eficiência e acelerar os seus processos e fazer com que você, assim, o seu escritório realmente seja bem percebido como pessoas, escritório, enfim, um prestador de serviço que sabe tratar o cliente, né? Porque ele vai se sentir, ele vai sentir que as preocupações, os anseios e os receios dele estão sempre refletidas nas interações que ele tem ou ela tem com o seu escritório. Não vai saber por quê, mas você vai saber por quê, porque você está se interessando, está ouvindo com empatia, né? Está ouvindo e está realmente com interesse genuíno na forma como você pode ajudar aquela pessoa e aquela empresa. Perfeito, Mari. Acho que a gente conseguiu passar bem aí por vários assuntos. É muita coisa, né? Porque a gente fala de campanha e prospecção, só isso daria muito conteúdo, mas como pediram para a gente essa dica, esses hackzinhos, assim, acho que a gente conseguiu condensar bem muita coisa do que a gente usa no dia a dia para tentar responder essas perguntas da melhor forma possível, né? Da maneira mais elucidativa e, ao mesmo tempo, curta dentro de um espaço de tempo que deu para a gente fazer. Perfeito, Rafael. Bom, e antes da gente encerrar, eu quero mais uma vez agradecer quem está aqui, quem passou por aqui. Teve uma turma aqui no LinkedIn. Obrigado, pessoal do LinkedIn, pela audiência aí. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vou deixar o convite mais uma vez. Vejam e revejam essa live, façam suas anotações, enviem perguntas para a gente aqui nos comentários, nos nossos perfis da Tá Ligado, no meu perfil, no perfil do Rafael, nas redes sociais. A gente quer realmente que esse debate sobre a prospecção de cliente aconteça para que a gente possa ter mais escritórios, tornando isso mais eficiente para si e para os seus potenciais clientes. E a nossa jornada de prospecção de clientes ainda não acabou, tá? Então, a gente, quinta-feira, era amanhã, mas a gente vai dar um pulinho de hoje para quinta-feira. Quinta-feira a gente volta aqui, 9h30 da manhã. Sexta-feira também. Semana que vem temos mais alguns encontros para a gente continuar falando sobre prospecção de clientes para escritórios de advocacia e como você vai deixar de depender de indicação e vai ter mais controle sobre a sua geração de negócios. Rafael, obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigado, Mari. Obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube para você não perder as próximas transmissões e a gente se encontra, então, no próximo episódio da nossa jornada de prospecção de clientes para escritórios de advocacia. Até lá, tchau, tchau.